Joaquim Gonçalves Ledo, o grande arquiteto da independência. Joaquim Gonçalves Ledo foi uma figura central no movimento de emancipação política do Brasil, desempenhando um papel crucial na articulação de ideias e ações que culminaram na independência do país em 1822. Jornalista, político e maçom, Ledo destacou-se como um fervoroso defensor de ideais liberais, usando sua habilidade oratória, sua pena afiada e seu espírito combativo para lutar contra o absolutismo e os interesses dinásticos que ameaçavam a liberdade nacional. Nascido em 1781, no Rio de Janeiro, Ledo cresceu em um ambiente familiar dedicado ao comércio, mas desde jovem demonstrou inclinação para as grandes questões políticas e sociais de sua época. Sua formação em Portugal, onde foi profundamente influenciado pelo iluminismo e pela maçonaria, moldou sua visão de mundo e o preparou para ser uma das vozes mais eloquentes da independência brasileira. Ao retornar ao Brasil em 1808, após a morte de seu pai, Ledo assumiu os negócios da família, mas nunca abandonou sua paixão pelas ideias progressistas. Foi na efervescência do período pré-independência que ele encontrou sua vocação como articulador político e jornalista. A fundação do Revérbero Constitucional Fluminense, em 1821, ao lado de Januário da Cunha Barbosa, foi um marco de sua luta pela liberdade, sendo o jornal considerado o clarim das liberdades nacionais. Mais do que um simples espectador dos acontecimentos que transformaram o Brasil, Ledo foi um protagonista. Ele esteve à frente do movimento que garantiu a permanência de Dom Pedro no país durante o Dia do Fico e articulou, incansavelmente, para que a independência não fosse apenas um rompimento formal com Portugal, mas o início de um governo liberal e democrático. Entretanto, como muitos dos grandes homens de sua época, sua trajetória foi marcada por conflitos. O antagonismo com José Bonifácio, que defendia interesses mais próximos ao absolutismo, resultou em perseguições, exílio e isolamento político. Apesar disso, Ledo manteve-se fiel aos seus ideais, recusando honrarias e títulos que poderiam comprometer sua integridade como defensor do povo. Este livro busca reconstruir a vida e o legado de Joaquim Gonçalves Ledo, desde sua juventude no Rio de Janeiro, passando pelos anos de formação em Portugal, sua atuação como líder da maçonaria e articulador da independência, até seus últimos anos de vida, marcados pelo afastamento da política e pela dedicação à vida no campo. Ledo é uma figura que merece ser lembrada não apenas por suas contribuições diretas à independência do Brasil, mas também pelo exemplo de um patriota comprometido com a liberdade e a justiça, cujos ideais ressoam até os dias de hoje. Que esta obra inspire o leitor a reconhecer a importância de sua luta e a compreender como a história de homens como Joaquim Gonçalves Ledo continua a moldar o Brasil contemporâneo. Capítulo 1. Origem e formação. Joaquim Gonçalves Ledo nasceu em 11 de dezembro de 1781, no Rio de Janeiro, em uma época de profundas transformações políticas e sociais que anunciavam o fim do período colonial brasileiro. Filho primogênito de Antônio Gonçalves Ledo, um comerciante dedicado, e de Maria dos Reis Ledo, ele cresceu em um ambiente que o preparou para ser um líder. Com os irmãos, especialmente Custódio Gonçalves Ledo, que mais tarde se tornaria médico formado em Londres, Joaquim teve acesso a uma educação que plantou as sementes de sua inquietação intelectual e espírito revolucionário. Aos 14 anos, em 1795, Joaquim deixou o Brasil para completar seus estudos em Portugal, um destino comum para jovens da elite colonial que buscavam maior instrução. Em terras lusitanas, matriculou-se na Universidade de Coimbra, uma das instituições de ensino mais prestigiosas do mundo à época. Foi nesse ambiente acadêmico que ele entrou em contato com os ideais iluministas, que clamavam por liberdade, igualdade e justiça, valores que marcariam profundamente sua vida e carreira. A atmosfera política da época, impregnada pelos ecos da Revolução Francesa e pelas lutas por independência em diversas partes do globo, moldou seu pensamento e fortaleceu sua paixão pela causa da liberdade. Foi também em Portugal que Joaquim teve seu primeiro contato com a maçonaria, uma sociedade discreta dedicada à promoção de princípios humanistas e ao progresso moral e intelectual da humanidade. A adesão de Ledo à maçonaria não foi um simples ato de afiliação, mas o início de uma jornada que o tornaria um dos principais articuladores dessa fraternidade no Brasil. Os princípios maçônicos, como liberdade, fraternidade e igualdade, tornaram-se o alicerce de sua atuação política e social. No entanto, a vida de Joaquim em Portugal foi abruptamente interrompida pela morte prematura de seu pai. Com apenas 26 anos, ele foi obrigado a retornar ao Brasil, em 1808, para assumir os negócios da família. O jovem que havia absorvido as ideias liberais e iluministas encontrava-se de volta a um Brasil colonial, ainda submisso às ordens da corte portuguesa. Esse retorno marcou o início de uma nova fase em sua vida, na qual seus ideais começariam a ser postos em prática. No Brasil, Ledo encontrou um cenário de mudanças importantes,
com a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro, fugindo das tropas napoleônicas. Esse evento, que transformou a cidade em sede do governo português, trouxe consigo oportunidades e desafios. Apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pela família após a morte de seu pai, Ledo não deixou de lado seus estudos e sua participação em debates intelectuais e políticos. Ele se destacou rapidamente como um jovem de pensamento aguçado, apto a discutir as grandes questões do período. A formação de Joaquim Gonçalves Ledo, marcada por seu período em Coimbra e pelo contato com os ideais iluministas e maçônicos, lançou as bases de sua atuação futura como jornalista, político e articulador da independência do Brasil. Seu retorno ao Rio de Janeiro foi apenas o início de uma trajetória repleta de desafios, conquistas e contribuições que moldariam o destino de uma nação. Capítulo 2. Primeiros passos no Brasil. O retorno de Joaquim Gonçalves Ledo ao Brasil em 1808 marcou o início de uma nova etapa em sua vida, onde sua formação europeia e ideais iluministas encontraram um terreno fértil, embora desafiador. A morte de seu pai o colocou à frente dos negócios da família, uma responsabilidade que ele aceitou com determinação, mas que não o desviou de seu compromisso com causas maiores. Ledo rapidamente se destacou como um líder intelectual e político em meio às transformações que o Brasil começava a vivenciar. Com a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro, a cidade passou a ser o centro administrativo do Império Português. Essa mudança trouxe consigo não apenas novos desafios econômicos, mas também uma atmosfera de efervescência política. Era um momento propício para que ideias liberais começassem a circular entre os brasileiros. Ledo percebeu nessa conjuntura uma oportunidade para difundir os princípios de liberdade e independência que havia absorvido durante sua formação em Portugal. Apesar de não ter concluído o curso de Direito em Coimbra, Ledo continuou seus estudos de forma autodidata no Brasil. Sua inteligência e eloquência fizeram com que ele ganhasse respeito como um defensor habilidoso de causas jurídicas e sociais. Foi durante esse período que ele começou a usar suas habilidades para fomentar o debate público e atrair aliados para a causa da independência. Seu envolvimento com a maçonaria ganhou força em 1815, quando ajudou a fundar a loja maçônica Comércio e Artes. Essa loja tornou-se um espaço central para a discussão de ideias liberais e revolucionárias, reunindo intelectuais, comerciantes e militares comprometidos com a construção de um Brasil independente. Ledo acreditava que a maçonaria não era apenas uma fraternidade, mas também um instrumento poderoso para organizar e mobilizar a sociedade em prol de mudanças significativas. A repressão às atividades maçônicas, decretada por Dom João VI em 1818, foi um golpe para Ledo e seus companheiros. O fechamento da loja Comércio e Artes e a prisão de membros acusados de conspiração política obrigaram o jovem líder a agir com mais cautela. No entanto, mesmo sob vigilância, ele não desistiu de suas atividades. Ledo continuou a reunir simpatizantes e a promover o ideal de liberdade, sempre buscando maneiras de contornar as restrições impostas pelo governo. Em 1820, Ledo aceitou um cargo modesto como oficial-mor na contadoria do Arsenal de Guerra, onde recebia um salário de 33.000 réis mensais. Embora a remuneração fosse baixa, ele viu no emprego uma oportunidade estratégica para propagar suas ideias liberais entre os militares. Sua habilidade em conquistar aliados entre oficiais e soldados foi crucial para o fortalecimento do movimento independentista no Rio de Janeiro. Durante esses primeiros anos de sua atuação no Brasil, Ledo consolidou sua reputação como um líder visionário e corajoso. Ele entendeu que a luta pela independência exigiria não apenas coragem, mas também organização e estratégia. Sua capacidade de unir pessoas em torno de uma causa comum e de criar espaços para o debate e a mobilização fez dele uma figura central nos preparativos para a ruptura com Portugal. Enquanto o cenário político do Brasil se tornava cada vez mais tenso, Ledo continuava a trabalhar incansavelmente para preparar o terreno para a independência. Seus esforços para articular alianças e disseminar ideias foram fundamentais para transformar o ideal de liberdade em uma causa nacional. A experiência adquirida nesses primeiros anos seria essencial para os momentos decisivos que estavam por vir. Capítulo 3. O jornalista e o patriota. Em 1821, Joaquim Gonçalves Ledo deu um passo crucial em sua trajetória ao fundar, junto com Januário da Cunha Barbosa, o jornal Revérbero Constitucional Fluminense. Este veículo tornou-se rapidamente uma das principais vozes do movimento de independência, servindo como plataforma para a disseminação de ideias liberais e nacionalistas. Para Ledo, o jornalismo era mais do que uma profissão. Era uma ferramenta poderosa para mobilizar a opinião pública, combater o absolutismo e lutar pela autonomia do Brasil. O Revérbero Constitucional Fluminense não era apenas um jornal. Ele foi o clarim das liberdades nacionais, como ficou conhecido,
denunciando as injustiças do sistema colonial e expondo as contradições do domínio português sobre o Brasil. Em suas páginas, Ledo e seus colaboradores defendiam a necessidade de um governo liberal, inspirado nos princípios iluministas, e rejeitavam os interesses dinásticos que perpetuavam a exploração e a subserviência. A atuação de Ledo como jornalista foi marcada por sua habilidade em usar a palavra escrita como arma. Seus artigos, sempre eloquentes e incisivos, denunciavam as ameaças à liberdade e conclamavam os brasileiros a resistirem à recolonização. O jornal tornou-se um espaço para a articulação de ideias e estratégias que pavimentaram o caminho para a independência. Para Ledo, o papel do jornalista era o de educar e conscientizar o povo, unindo as diversas províncias em torno de um objetivo comum. Foi também durante este período que Joaquim Gonçalves Ledo consolidou seu antagonismo com José Bonifácio de Andrada e Silva, uma figura igualmente central no processo de independência. Enquanto Bonifácio defendia uma ruptura moderada com Portugal, preservando aspectos do absolutismo monárquico, Ledo era um liberal convicto, que acreditava na criação de um governo representativo e na democratização da sociedade brasileira. Esse conflito de visões tornou-se evidente nas páginas do Revérbero Constitucional Fluminense, onde Ledo frequentemente criticava as políticas e decisões de Bonifácio. Um dos momentos mais emblemáticos da atuação de Ledo foi sua participação no movimento que culminou no Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822. As cortes portuguesas haviam exigido o retorno de Dom Pedro a Portugal, o que representaria um retrocesso para a causa da independência. Ledo foi um dos principais articuladores de uma campanha para convencer o príncipe a permanecer no Brasil. Por meio do Revérbero, ele mobilizou a população e organizou a coleta de assinaturas que pressionaram Dom Pedro a declarar: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico." Além do trabalho como jornalista, Ledo foi incansável na organização de movimentos populares e políticos. Ele sabia que a independência não seria conquistada apenas com discursos ou manifestações simbólicas, mas exigiria uma mobilização concreta e estratégica. Nesse sentido, ele articulou alianças entre diferentes grupos, unindo maçons, intelectuais, comerciantes e militares em torno da causa nacional. Em 1822, já reconhecido como um dos líderes mais influentes do movimento independentista, Ledo propôs a convocação de uma Assembleia Constituinte. Ele acreditava que a independência deveria ser acompanhada pela criação de uma Constituição que garantisse os direitos dos cidadãos e estabelecesse as bases para um governo democrático. Apesar da resistência de José Bonifácio e de setores mais conservadores, Ledo continuou a lutar por esse ideal, reafirmando seu compromisso com a liberdade e a justiça. Ao longo de sua atuação como jornalista e articulador político, Joaquim Gonçalves Ledo enfrentou não apenas os desafios impostos pelo regime colonial, mas também as divergências internas no movimento pela independência. No entanto, sua coragem e determinação fizeram dele uma figura indispensável nesse processo. Por meio do Revérbero Constitucional Fluminense, Ledo não apenas deu voz às aspirações de um Brasil livre, mas também inspirou uma geração de patriotas a acreditar na possibilidade de um futuro melhor. Esse período da vida de Ledo foi marcado por sua capacidade de transformar palavras em ação, unindo o jornalismo, a política e a maçonaria em prol de um objetivo maior. Como jornalista e patriota, ele moldou a consciência nacional e preparou o Brasil para o momento histórico que estava por vir, a proclamação da independência em 7 de setembro de 1822. Capítulo 4. O Dia do Fico e a Independência. O início de 1822 foi marcado por uma série de eventos decisivos que culminaram na independência do Brasil. No centro dessas transformações estava Joaquim Gonçalves Ledo, cujo papel como articulador político, jornalista e maçom foi crucial para garantir a permanência de Dom Pedro no Brasil e preparar o terreno para a ruptura definitiva com Portugal. Este capítulo aborda como Ledo se tornou um dos principais protagonistas desse momento histórico, consolidando sua posição como uma das figuras mais importantes da independência. A conjuntura do Dia do Fico. Desde o final de 1821, as cortes portuguesas em Lisboa vinham pressionando para que Dom Pedro retornasse à Europa. Essa manobra visava enfraquecer o movimento de autonomia que ganhava força no Brasil e reafirmar o controle português sobre a colônia. Para os liberais liderados por Joaquim Gonçalves Ledo, essa ordem representava uma ameaça direta à independência. A saída do príncipe herdeiro deixaria o Brasil vulnerável à recolonização e às ambições absolutistas da metrópole. Ledo reconheceu que a permanência de Dom Pedro era fundamental para a continuidade do movimento emancipatório. Como articulador habilidoso, ele organizou uma campanha de mobilização popular que envolveu diversos setores da sociedade brasileira. Por meio do Revérbero Constitucional Fluminense, Ledo convocou o povo, denunciou as intenções das cortes e conclamou os brasileiros a lutar pela permanência do príncipe no Brasil.
A campanha ganhou força com a coleta de assinaturas em apoio a Dom Pedro. Esse movimento envolveu comerciantes, maçons, militares e cidadãos comuns, que enxergavam em Ledo um líder confiável e comprometido com a causa da liberdade. Sua habilidade em unir diferentes grupos sociais em torno de um objetivo comum foi um dos fatores que garantiram o sucesso da campanha. Em 9 de janeiro de 1822, pressionado pela população e aconselhado por líderes como Ledo, Dom Pedro declarou: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico." Essa decisão histórica, conhecida como Dia do Fico, foi um marco na trajetória rumo à independência. O papel de Ledo após o Dia do Fico. A vitória do movimento liderado por Ledo no Dia do Fico não significou o fim dos desafios. Pelo contrário, ela intensificou o conflito com Portugal e aprofundou as divisões internas no Brasil. Enquanto os liberais, liderados por Ledo, defendiam um governo constitucional e democrático, os conservadores, representados por José Bonifácio de Andrada e Silva, buscavam preservar elementos do absolutismo e manter uma relação próxima com a monarquia portuguesa. A partir desse momento, Ledo intensificou seus esforços para consolidar o projeto de independência. Ele foi um dos principais defensores da convocação de uma Assembleia Constituinte, entendendo que apenas uma Constituição poderia garantir a soberania do Brasil e a proteção dos direitos dos cidadãos. Embora enfrentasse oposição de setores conservadores, Ledo conseguiu que Dom Pedro acatasse sua proposta em junho de 1822. Enquanto José Bonifácio exercia grande influência sobre o príncipe, Ledo trabalhava nos bastidores para fortalecer o movimento liberal e ampliar a base de apoio à independência. Ele acreditava que a luta pela liberdade não poderia ser conduzida apenas por uma elite política, mas precisava envolver o povo brasileiro em todas as suas camadas. O Manifesto dos Brasileiros. Em agosto de 1822, Joaquim Gonçalves Ledo redigiu o Manifesto dos Brasileiros, um documento que conclamava o povo a se unir em torno do ideal de independência. Suas palavras ecoaram como um chamado à ação. Não ouça entre vós outro grito que não seja união. Do Amazonas ao Prata, não retumbe outro eco que não seja independência. Formem todas as nossas províncias o feixe misterioso, que nenhuma força pode quebrar. O manifesto refletia a visão de Ledo sobre a emancipação do Brasil, um movimento que não apenas rompesse os laços políticos com Portugal, mas que também estabelecesse uma nova ordem baseada na liberdade, igualdade e na soberania popular. A proclamação da independência. Os esforços de Joaquim Gonçalves Ledo e de outros líderes liberais culminaram na proclamação da independência em 7 de setembro de 1822. A decisão de Dom Pedro de romper os laços com Portugal foi influenciada pela pressão popular e pelas estratégias políticas articuladas por Ledo ao longo do ano. Após o grito de independência às margens do riacho Ipiranga, o príncipe foi aclamado como Dom Pedro I, imperador constitucional do Brasil. Apesar de o protagonismo do evento ter sido atribuído ao monarca e a figuras como José Bonifácio, o papel de Ledo como articulador e defensor incansável da liberdade não pode ser subestimado. Consolidando a independência. Após a proclamação, Joaquim Gonçalves Ledo voltou sua atenção para a consolidação das bases que sustentariam um novo Brasil. Junto com o ministro da Guerra, Luiz Pereira da Nóbrega, Ledo propôs um plano para a organização das Forças Armadas, entendendo que a soberania do país dependia de uma estrutura militar forte e bem organizada. O plano foi aprovado por Dom Pedro I em 1823, demonstrando a influência e a visão estratégica de Ledo. Ledo também continuou a usar sua voz como jornalista para reforçar a importância da independência. Ele entendia que a luta pela liberdade não terminava com a proclamação, mas exigia vigilância e participação ativa para assegurar que o Brasil não fosse novamente subjugado por interesses externos ou internos. Reflexões sobre o Dia do Fico. O Dia do Fico representou um ponto de virada na história do Brasil, e Joaquim Gonçalves Ledo foi uma figura indispensável nesse processo. Sua habilidade em mobilizar a população, articular alianças e pressionar o governo fez dele um verdadeiro arquiteto da independência. Embora as divisões internas no movimento independentista e os conflitos com José Bonifácio tenham limitado seu reconhecimento pleno durante sua vida, o legado de Ledo como um dos principais líderes da emancipação brasileira permanece incontestável. Sua atuação nesse período demonstra que a independência não foi obra de um único homem, mas o resultado de esforços coletivos liderados por patriotas como ele. A partir do Dia do Fico, o Brasil deu passos decisivos em direção à construção de uma nação soberana, e Joaquim Gonçalves Ledo desempenhou um papel fundamental nessa jornada. Seus ideais, sua coragem e sua dedicação continuam a inspirar aqueles que acreditam na liberdade e na justiça como pilares de uma sociedade verdadeiramente independente. Capítulo 5. Conflitos e exílio.
A independência do Brasil trouxe novos desafios e conflitos que testaram a habilidade e a resiliência de Joaquim Gonçalves Ledo. Apesar de sua contribuição fundamental para a emancipação, ele não escapou dos desentendimentos políticos e das disputas internas que marcaram os primeiros anos do Brasil independente. Entre 1822 e 1823, Ledo enfrentou perseguições, ameaças de morte e um exílio forçado, que revelaram a fragilidade das alianças e a complexidade do cenário político da época. A rivalidade com José Bonifácio. Após a proclamação da independência, o Brasil entrou em um período de transição política que exigia a consolidação do novo governo. No entanto, as diferenças entre os liberais, liderados por Ledo, e os conservadores, representados por José Bonifácio de Andrada e Silva, tornaram-se mais evidentes. Enquanto Ledo defendia uma visão democrática e participativa, Bonifácio buscava manter a centralização do poder, com o governo fortemente influenciado pela monarquia. As divergências entre os dois líderes eram profundas e inevitáveis. Ledo, como defensor fervoroso dos ideais liberais, não via com bons olhos as políticas de Bonifácio, que ele considerava autoritárias e favoráveis a interesses ligados a Portugal. Por outro lado, Bonifácio enxergava Ledo como uma ameaça à estabilidade do recém-criado Império do Brasil. Essa rivalidade culminou em uma campanha de difamação e perseguição que colocou a vida de Ledo em risco. Perseguição e perigo. Em 1823, o Partido Liberal Fluminense, ao qual Ledo estava ligado, foi acusado de fomentar ideias republicanas, uma acusação que, na época, equivalia a um crime de traição. Ledo tornou-se alvo de ataques diretos, tanto no âmbito político quanto pessoal. Bonifácio, que havia consolidado seu poder como ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros, utilizou sua influência para perseguir o adversário. A situação tornou-se insustentável quando Ledo foi ameaçado de morte por capangas de Bonifácio. Para proteger sua vida, ele foi forçado a adotar estratégias ousadas e criativas. Em uma ocasião, fugiu disfarçado de mulher e se escondeu na fazenda do Barão de São Gonçalo, em Niterói. Com a ajuda de amigos influentes, incluindo Lourenço Westin, conseguiu embarcar em um navio mercantil sueco disfarçado de frade, com destino a Buenos Aires. Exílio em Buenos Aires. O período de exílio foi um dos mais difíceis na vida de Joaquim Gonçalves Ledo. Longe de sua terra natal e sem apoio oficial do governo brasileiro, ele enfrentou dificuldades financeiras e perseguições políticas. Mesmo em Buenos Aires, ainda era alvo de calúnias e desconfianças. Foi considerado fugitivo e teve que lutar para provar sua inocência. Sem recursos financeiros, Ledo encontrou refúgio na casa de José Rodrigues Braga, um amigo de longa data, que o acolheu e ofereceu apoio. Para se sustentar, trabalhou como advogado e jornalista, mas sempre manteve contato com aliados no Brasil, acompanhando de perto os desdobramentos políticos e aguardando a oportunidade de retornar. Retorno e reabilitação. A partir de outubro de 1823, a injustiça das acusações contra Ledo começou a ser questionada. O Tribunal da Relação do Rio de Janeiro revisou seu caso e, por falta de provas, absolveu-o de todas as acusações. Em 21 de novembro daquele ano, Ledo retornou ao Brasil, livre das acusações que haviam levado ao seu exílio. O retorno de Ledo marcou um momento de reabilitação política, mas ele sabia que o cenário político havia mudado. O desgaste causado pelas disputas internas do movimento independentista havia deixado cicatrizes. Ainda assim, ele continuou a defender seus ideais, reafirmando seu compromisso com a liberdade e a justiça. Reflexões sobre o exílio. O período de exílio de Joaquim Gonçalves Ledo revelou sua determinação e coragem diante das adversidades. Ele se manteve fiel aos seus princípios, mesmo quando isso significava enfrentar perseguições e se afastar de sua terra natal. Para Ledo, a luta pela independência não era apenas um movimento político, mas uma causa maior, que exigia sacrifícios pessoais em nome de um ideal. Apesar dos conflitos e do isolamento, Ledo nunca perdeu de vista seu papel como líder e defensor da liberdade. O exílio reforçou sua convicção de que a independência do Brasil não poderia ser garantida apenas por um ato de ruptura com Portugal, mas exigia a construção de um governo baseado nos princípios democráticos e na união nacional. Esse capítulo de sua vida destaca a resiliência de um homem que, mesmo nos momentos mais difíceis, permaneceu fiel à sua visão de um Brasil livre e soberano. Sua trajetória no exílio não apenas solidificou seu legado como um dos principais arquitetos da independência, mas também demonstrou que a luta pela liberdade é, acima de tudo, um ato de coragem e perseverança. Capítulo 6. Atuação política e maçônica. Após retornar do exílio em 1823, Joaquim Gonçalves Ledo encontrou um cenário político e social no Brasil que exigia habilidade e paciência.
Apesar dos conflitos internos e das perseguições que enfrentou, ele retomou sua posição como um dos líderes do movimento liberal, utilizando sua experiência e seus ideais para continuar contribuindo com o desenvolvimento do Brasil independente. Esse período foi marcado por sua atuação política como deputado e por um renascimento de suas atividades maçônicas. O reingresso na política. Em 1826, Joaquim Gonçalves Ledo assumiu sua cadeira como deputado na Assembleia Provincial do Rio de Janeiro. A reabertura da Assembleia marcou o início de uma nova fase em sua carreira política, na qual ele se destacou por sua independência de pensamento e por sua capacidade de articular ideias em defesa dos princípios liberais. Ledo participou ativamente de debates parlamentares, sempre priorizando questões de interesse público. Durante seu mandato, analisou relatórios financeiros e contribuiu com propostas para a organização administrativa do jovem Império do Brasil. Uma de suas intervenções mais relevantes foi o parecer da Comissão de Fazenda da Câmara dos Deputados à Assembleia Geral do Império do Brasil, que reafirmava seu compromisso com a transparência e o equilíbrio das finanças públicas. Em 1827, foi nomeado membro de uma comissão especial responsável por responder à fala do trono de Dom Pedro I. Essa posição estratégica lhe permitiu participar diretamente de discussões sobre os rumos políticos e administrativos do país. No entanto, Ledo recusou convites para cargos mais elevados, como de ministro, alegando que preferia manter sua independência e servir ao país sem estar atrelado ao poder executivo. Apesar de seu impacto no parlamento, ele enfrentou resistência de grupos conservadores e da monarquia. Mesmo assim, manteve-se fiel aos seus princípios e foi reeleito deputado em 1830, consolidando sua posição como uma das vozes mais importantes do movimento liberal brasileiro. O retorno à maçonaria. Em 1831, com o cenário político mais favorável à liberdade de associação, Joaquim Gonçalves Ledo retomou suas atividades na maçonaria, uma instituição que sempre desempenhou um papel fundamental em sua vida. Ele ajudou a fundar 3 novas lojas: Educação e Moral, Reunião Brasileira e Amor à Pátria. Essas lojas tornaram-se centros de discussão e organização, contribuindo para o fortalecimento do movimento liberal e para a disseminação de ideias progressistas. Para Ledo, a maçonaria era mais do que um espaço de convivência. Ele acreditava em seu potencial transformador, especialmente em tempos de mudanças sociais e políticas. As lojas maçônicas lideradas por ele promoviam debates sobre a educação, o fortalecimento da cidadania e a construção de uma nação democrática. Seus discursos e escritos nesse período destacavam a importância de valores como igualdade, liberdade e fraternidade. Além disso, ele via a maçonaria como um espaço para moldar lideranças capazes de enfrentar os desafios do Brasil independente, sempre preservando o espírito crítico e a ética. Conflitos e limitações. Embora tenha alcançado conquistas significativas em sua atuação política e maçônica, Ledo também enfrentou limitações e desafios. A oposição interna ao movimento liberal, especialmente por parte de setores conservadores, dificultava a implementação de suas ideias. A instabilidade política do período imperial também contribuiu para que muitas de suas propostas fossem rejeitadas ou ignoradas. Além disso, sua relação conflituosa com figuras proeminentes, como José Bonifácio, continuou a gerar tensões. Apesar de suas diferenças ideológicas, ambos desempenharam papéis importantes na construção do Brasil independente, ainda que muitas vezes em lados opostos das discussões políticas. Reflexões sobre o legado político e maçônico. A atuação de Joaquim Gonçalves Ledo na política e na maçonaria durante esse período é um testemunho de seu compromisso com a construção de um Brasil livre, democrático e justo. Ele entendeu que a independência não seria suficiente sem uma estrutura política que garantisse os direitos dos cidadãos e promovesse a igualdade. Por meio de seu trabalho como deputado maçom, Ledo deixou um legado de integridade e dedicação, servindo como exemplo para gerações futuras. Sua recusa em aceitar cargos e títulos que poderiam comprometer sua independência demonstra seu caráter altruísta e seu foco em servir ao bem comum. Embora tenha abandonado a política e a maçonaria em 1834, esse período de sua vida consolidou sua posição como um dos grandes pensadores e líderes do Brasil independente. Sua atuação nesse momento crucial da história brasileira reflete sua visão de que a liberdade não é apenas um direito, mas uma responsabilidade compartilhada por todos os cidadãos. O retorno de Ledo à maçonaria e sua atuação política reafirmam sua importância como um dos principais arquitetos do Brasil que emergiu após a independência. Seu legado continua a inspirar debates sobre os valores fundamentais de nossa sociedade e o papel das instituições na construção de uma nação mais justa e igualitária. Capítulo 7. Últimos anos e retiro no campo. Depois de uma vida dedicada à política, ao jornalismo e à maçonaria, Joaquim Gonçalves Ledo optou por uma reclusão que marcaria seus últimos anos.
Em 1834, ele deixou a cena pública e retirou-se para sua fazenda do Sumidouro, localizada em Cachoeiras de Macacu, no interior do Rio de Janeiro. Essa decisão representava não apenas um afastamento físico, mas também um reflexo do desgaste emocional e político acumulado ao longo de décadas de luta pela independência e por seus ideais liberais. Abandono da política e da maçonaria. Aos 53 anos, Ledo decidiu abandonar a política e a maçonaria, instituições às quais havia dedicado grande parte de sua vida. O cenário político do Brasil na década de 1830 era marcado por tensões e instabilidades, com a abdicação de Dom Pedro I em 1831 e o início do período regencial, que trouxe novos desafios para os liberais. Para Ledo, o clima de disputas e intrigas políticas, somado à falta de reconhecimento por suas contribuições, foi decisivo para sua retirada. A reclusão também refletia seu cansaço em enfrentar o ostracismo político. Apesar de sua importância histórica, Ledo nunca recebeu o devido reconhecimento de seus contemporâneos, muitas vezes sendo eclipsado por figuras como José Bonifácio. Esse isolamento foi agravado pela resistência de setores conservadores e por sua recusa em aceitar honrarias ou cargos que comprometessem sua independência. Vida na Fazenda do Sumidouro. Na Fazenda do Sumidouro, Ledo encontrou um refúgio tranquilo para refletir sobre sua vida e contribuições. Ele se dedicou à agricultura, uma atividade que lhe proporcionava sustento e uma conexão com a simplicidade da vida no campo. Essa mudança de ritmo foi, sem dúvida, um contraste com os anos de intensas batalhas políticas e intelectuais. Apesar de afastado da vida pública, Ledo continuou a escrever. Ele registrou memórias de sua atuação política e maçônica, deixando para a posteridade um valioso relato sobre os bastidores da independência e os desafios enfrentados por aqueles que lutaram pela liberdade. Esses escritos revelam um homem profundamente comprometido com seus ideais, mas também consciente das limitações de sua época e das forças que moldaram o Brasil independente. Casamento e vida familiar. Em 1833, um ano antes de se retirar da vida pública, Joaquim Gonçalves Ledo casou-se com Ana Carolina de Araújo, com quem compartilhou seus últimos anos. O casamento trouxe-lhe um apoio emocional em um momento em que enfrentava o desgaste da política e o distanciamento de antigos aliados. Embora pouco se saiba sobre sua vida familiar, é evidente que sua relação com Ana Carolina foi uma fonte de conforto e estabilidade. Reflexões finais. A morte de Joaquim Gonçalves Ledo, em 19 de maio de 1847, aos 66 anos, ocorreu de forma tranquila, na mesma fazenda onde escolheu viver seus últimos anos. Um ataque cardíaco encerrou a vida de um homem que havia sido, ao mesmo tempo, protagonista e testemunha de uma das fases mais importantes da história do Brasil. Ledo partiu sem receber o reconhecimento pleno que merecia por sua luta pela independência e por sua defesa dos ideais liberais. No entanto, ele manteve sua integridade e seu compromisso com a liberdade até o fim. Seu legado, embora subestimado por muitos de seus contemporâneos, resistiu ao tempo e continua a ser estudado e admirado por aqueles que reconhecem sua importância na construção do Brasil. O legado de um patriota. Os últimos anos de Joaquim Gonçalves Ledo representam mais do que um retiro pessoal. Eles são um testemunho de sua coerência e de seu compromisso com os valores que defendeu ao longo da vida. Ao optar pela reclusão, ele não apenas preservou sua dignidade, mas também deixou claro que seu trabalho nunca foi motivado por ambições pessoais, mas pelo desejo de servir à causa da liberdade e da justiça. Hoje, o nome de Ledo é lembrado como símbolo de dedicação e coragem. Ele nos ensina que a luta pela independência não foi apenas um momento histórico, mas um processo contínuo, alimentado por indivíduos que acreditaram em um futuro melhor, mesmo diante das adversidades. Em sua fazenda, longe dos holofotes, Joaquim Gonçalves Ledo encerrou sua jornada, mas deixou para o Brasil uma lição eterna de patriotismo e altruísmo. Capítulo 8. Legado de Joaquim Gonçalves Ledo. Joaquim Gonçalves Ledo é uma figura central na história da independência do Brasil, ainda que seu nome não tenha recebido o mesmo destaque que outros contemporâneos como José Bonifácio ou Dom Pedro I. Seu legado, no entanto, é profundo e multifacetado, abrangendo suas contribuições como jornalista, político, maçom e defensor incansável dos ideais liberais e democráticos. Este capítulo explora o impacto duradouro de Ledo, destacando como sua vida e obra continuam a inspirar reflexões sobre liberdade, justiça e cidadania. O arauto da independência. Ledo foi uma das principais vozes do movimento pela independência do Brasil, articulando ideias e estratégias que pavimentaram o caminho para a ruptura definitiva com Portugal. Através de seu jornal, O Revérbero Constitucional Fluminense, ele desempenhou um papel crucial na mobilização da opinião pública, defendendo um governo liberal e denunciando as injustiças do absolutismo.
Suas palavras ecoaram como um chamado à ação, unindo diferentes setores da sociedade em torno da causa nacional. Sua atuação foi especialmente significativa no Dia do Fico, quando liderou a campanha para que Dom Pedro permanecesse no Brasil, contrariando as ordens das cortes portuguesas. Esse momento histórico foi um marco no processo de emancipação, e a liderança de Ledo foi indispensável para que o movimento ganhasse força e direcionamento. O político visionário. Como deputado da Assembleia Provincial do Rio de Janeiro, Ledo demonstrou sua capacidade de liderança e visão estratégica, participando de debates fundamentais para a construção do Brasil independente. Suas intervenções, sempre pautadas por princípios de justiça e igualdade, destacaram-se pela defesa de um governo representativo e pela busca de soluções para os desafios financeiros e administrativos do país. Embora tenha enfrentado oposição de setores conservadores e até mesmo de antigos aliados, Ledo manteve sua integridade e seu compromisso com os ideais liberais. Sua recusa em aceitar títulos e honrarias que poderiam comprometer sua independência reflete sua dedicação à causa pública e seu desprezo por interesses pessoais ou privilégios. A influência maçônica. Ledo também deixou um legado significativo na maçonaria brasileira, utilizando a fraternidade como um espaço para discutir e promover os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Ele foi um dos principais responsáveis por transformar a maçonaria em um instrumento de organização e mobilização durante o movimento pela independência. As lojas que ajudou a fundar, como Comércio e Artes e Educação e Moral, tornaram-se centros de debate e ação, contribuindo para a disseminação de ideias progressistas. Mesmo após seu afastamento da maçonaria em 1834, sua influência continuou a ser sentida. Os princípios que ele defendeu na fraternidade permaneceram como parte integrante do pensamento maçônico brasileiro, reforçando a conexão entre os ideais liberais e a busca por uma sociedade mais justa. O legado subestimado. Apesar de suas inúmeras contribuições, Joaquim Gonçalves Ledo sofreu um longo período de ostracismo político. A rivalidade com José Bonifácio, a oposição de setores conservadores e o contexto turbulento do período imperial contribuíram para que seu nome fosse, muitas vezes, relegado a um papel secundário na narrativa oficial da independência. No entanto, historiadores modernos têm resgatado sua importância, destacando como uma figura essencial para a construção do Brasil independente. Seus escritos, como o Manifesto dos Brasileiros, permanecem como documentos históricos de grande relevância, revelando sua visão para o país e sua crença na união nacional como força motriz para a liberdade. Mesmo no final da vida, em reclusão na fazenda do Sumidouro, Ledo continuou a refletir sobre sua trajetória e a registrar memórias que hoje enriquecem nosso entendimento sobre o período. Homenagens e reconhecimento. O legado de Ledo é celebrado de diversas maneiras. Seu nome foi atribuído a ruas em várias cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo e Fortaleza. Lojas maçônicas também perpetuam sua memória, como a Loja Maçônica Joaquim Gonçalves Ledo, em Niterói, e a Loja Fraternidade Joaquim Gonçalves Ledo, em Cosmópolis, São Paulo. Além disso, sua imagem foi eternizada em monumentos como o Monumento à Independência, em São Paulo, onde uma escultura de Héctor Ximenes homenageia sua contribuição para a liberdade do Brasil. Reflexões finais. Joaquim Gonçalves Ledo foi um homem à frente de seu tempo, que dedicou sua vida à luta por um Brasil mais justo, livre e democrático. Embora tenha enfrentado perseguições e injustiças, ele nunca abandonou seus ideais e deixou um legado que continua a inspirar gerações. Sua trajetória nos ensina que a independência não é apenas um ato político, mas um processo contínuo de construção de uma sociedade baseada em valores universais de liberdade e igualdade. Ledo foi, e sempre será, um símbolo de coragem, resiliência e compromisso com o bem comum. Ao refletirmos sobre sua vida e suas realizações, somos lembrados de que a verdadeira liderança reside na integridade, no altruísmo e na dedicação a causas que transcendem interesses pessoais. Joaquim Gonçalves Ledo foi, sem dúvida, um dos maiores patriotas da história do Brasil, e seu legado merece ser celebrado e preservado como inspiração para o futuro. Conclusão: Joaquim Gonçalves Ledo e o sonho de um Brasil livre. Joaquim Gonçalves Ledo foi mais do que um participante dos eventos que culminaram na independência do Brasil. Ele foi um verdadeiro arquiteto desse momento histórico. Sua vida foi marcada por lutas incansáveis, sacrifícios pessoais e uma dedicação irrestrita aos ideais de liberdade, igualdade e justiça. Como jornalista, político e maçom, ele utilizou todas as ferramentas à sua disposição para promover a emancipação do Brasil e a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Ao longo deste livro, vimos como Ledo desempenhou papéis cruciais em momentos decisivos da história do Brasil, como o Dia do Fico e a proclamação da independência.
Sua habilidade em articular ideias e mobilizar diferentes grupos sociais o colocou na vanguarda do movimento liberal, mesmo enfrentando a oposição de poderosos adversários, como José Bonifácio. Suas contribuições como fundador do Revérbero Constitucional Fluminense e líder maçônico são testemunhos de sua visão estratégica e de sua capacidade de transformar ideias em ação. No entanto, Ledo não era apenas um estrategista. Ele era um idealista que acreditava na força da opinião pública e na união do povo como elementos indispensáveis para alcançar a liberdade. Sua frase no Manifesto dos Brasileiros, "Não ouça entre vós outro grito que não seja união", reflete sua crença de que a independência não seria obra de um único homem, mas de uma sociedade inteira, unida por um objetivo comum. Apesar de sua importância, Joaquim Gonçalves Ledo enfrentou ostracismo político e foi, muitas vezes, relegado ao esquecimento em favor de outros nomes da independência. Essa negligência histórica, no entanto, não diminui o brilho de suas realizações. Pelo contrário, destaca sua integridade e sua recusa em buscar glória ou poder pessoal, concentrando-se em servir ao Brasil e a seus ideais. Seus últimos anos, vividos em reclusão na fazenda do Sumidouro, foram marcados por reflexões sobre sua trajetória e por registros que enriquecem nossa compreensão da história brasileira. Mesmo afastado da vida pública, Ledo continuou a ser um exemplo de coragem, resiliência e dedicação a causas maiores. O legado de Joaquim Gonçalves Ledo é profundo e atemporal. Ele nos lembra que a luta pela liberdade e pela justiça é contínua e que os desafios de hoje podem ser superados com a mesma coragem e determinação que ele demonstrou. Seu nome deve ser lembrado não apenas como um dos protagonistas da independência do Brasil, mas como um símbolo de integridade e compromisso com o bem comum. Este livro buscou resgatar sua memória e refletir sobre sua relevância na construção de um Brasil soberano e democrático. Que a história de Joaquim Gonçalves Ledo inspire as futuras gerações a valorizarem a liberdade e a união como pilares essenciais para o progresso de nossa nação. Mais do que um homem, Ledo foi um ideal, e ideais nunca morrem. Fim. Gostou do conteúdo? Deixe seu like, comente o que achou e compartilhe sua opinião. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!